Bora falar agora sobre o pacotão de reforços no Vasco. Existe uma possibilidade real de Carlos Cuesta e Nathan Silva serem contratados, juntando-se a Robert Renan, que já foi até apresentado, Andrés Gomes, que já até estreou, e Matheus França, que já fez exames médicos e posou com a camisa do Vasco. Dessa maneira, dá para dizer que o Vasco está perto de contratar 6 reforços. Somente nessa janela de transferências, Thiago Mendes também já havia sido contratado. Um time, mais de um meio time, que certamente muda o patamar do Vasco. Contratações bem interessantes. Só para contar que o Vitor Cuesta é aguardado no Rio de Janeiro para exames médicos e assinatura do contrato. Cuesta tinha a negociação fechada com o Spartak Moscou, bateu na Rússia e não ficou. Ninguém sabe ao certo se foram problemas com os exames médicos, mas a verdade é que ele procurou o Vasco depois de não se acertar com o Spartak Moscou, e o Vasco fez valer aquele acordo que já estava estabelecido antes da entrada do Spartak Moscou. Sobre o Nathan Silva, o Vasco prometeu uma nova proposta ao Pumas no México. Havia uma diferença pequena entre aquilo que o Vasco oferecia e o que o time mexicano pedia, e a tendência é que o Nathan também se torne reforço cruzmaltino. Hora de falar sobre uma reviravolta no Vasco da Gama. Um dos mais antigos desejos da diretoria do Vasco era Carlos Cuesta, zagueiro colombiano de 27 anos de idade que pertence ao Galatasaray. Pois bem, não houve acordo, o atleta viajou para a Rússia para fechar com o Spartak Moscou, o Vasco foi em busca de outros nomes, tinha tratativas para fechar com o Nathan Silva, quando o telefone do Admar Lopes, o executivo de futebol do Vasco, tocou. Do outro lado da linha, o representante do Carlos Cuesta, afirmando que ele havia deixado a Rússia e que não tinha mais acordo com o Spartak Moscou. Diante desse cenário, o Vasco fez valer a proposta que já havia sido oferecida ao atleta colombiano. Ele aceitou ganhar menos no Vasco do que ganharia no Spartak Moscou, e a negociação deve ser concluída nas próximas horas. Dessa maneira, o Cuesta se tornará o 5º reforço cruzmaltino nessa janela de transferências, se juntando a Robert Renan, a Thiago Mendes, a Matheus França e Andrés Gomes. Nessa terça-feira, inclusive, o Admar apresentou Robert Renan e Andrés Gomes. Nessa entrevista ele admitia a possibilidade de contratação de mais 2 atletas, o Matheus França, que inclusive já está no Rio de Janeiro, além de um zagueiro. Só para completar, esse Carlos Cuesta está bem perto do Vasco, o Nathan Silva ficou distante, isso porque a proposta de 5 milhões de dólares feitas ao Pumas foi recusada. O time mexicano exigiu uma parte maior para receber à vista do Vasco, também queria 10% do valor a que teria direito o Galo. Nem o Vasco nem o Atlético acabaram por cedendo, o Nathan está praticamente descartado. Também sobre Nathan Silva, vamos explicar sobre o Vasco, essa é legal para o vascaíno. Hoje o Vasco apresentou o Robert Renan e o Andrés Gomes, e na entrevista coletiva o Admar Lopes, que é o executivo de futebol do Vasco, respondeu que além desses 2 tem mais 2 jogadores para chegarem. Um a gente sabe é o Matheus França, já desembarcou no Rio de Janeiro, já fez exames médicos, empréstimo até junho do ano que vem, atleta revelado no Flamengo, pertence ao Crystal Palace. O Vasco assume 70% dos salários do Matheus. Ótimo jogador, tá? Baita contratação. O outro reforço é um zagueiro. O Carlos Cuesta, zagueiro colombiano, que pertence ao Galatasaray, é um velho sonho do Vasco, mas o Cuesta havia recusado a proposta do Vasco para se mudar para o Spartak Moscou. A partir daí, o Vasco passou a pensar em outros nomes. Tentou o Nino, não conseguiu. Tentou o Joaquim no Tigres, não conseguiu. Tentou quem mais? Enfim, fez uma série de tentativas. E aí, hoje, a última das tentativas tinha sido com o Nathan, ex-jogador do Galo, proposta de 5 milhões de dólares, achei um valor bem alto. O Atlético Mineiro, inclusive, teria direito a 20% desse negócio. A resposta do Pumas, do México, foi não queremos vender o Nathan. E aí, para sorte do Vasco, tocou o telefone do Admar, do outro lado da linha, era um empresário do Carlos Cuesta, o colombiano, que o Vasco havia tentado lá atrás, dizendo que não houve acordo com o Spartak Moscou. Ele viajou para Moscou, estava tudo praticamente certo e o negócio caiu. Existem fontes afirmando que o Cuesta não ficou no Spartak porque foi reprovado nos exames médicos. De qualquer forma, o Vasco avançou nas tratativas e deve anunciar o Cuesta. Só espero que os exames sejam feitos de maneira correta. Boa noite, Nicola. O que acha das contratações do Vasco? Cuesta fechando com o Vasco. O Cuesta está bem perto. Houve uma reviravolta, não se sabe ao certo motivo, mas o acordo com o Spartak Moscou caiu, tá? E a partir daí ligaram para o Vasco concordou em reabrir as conversas no mesmo patamar financeiro que havia oferecido antes dele optar por jogar no Spartak. Eu só temo que ele não tenha ido para lá, no Spartak, por conta dos exames físicos. Se isso se constatar, seria um problema para o Vasco. Mas vamos analisar
os 5 reforços do Vasco para essa janela de transferências. O Vasco contratou o Robert Renan, é bom zagueiro. Inclusive disse na entrevista coletiva que era um prazer jogar no Vasco, o time do coração da família dele. Thiago Mendes, volante de enormes serviços prestados. Já na final da carreira, mas muito bom jogador. O Matheus França, para mim, é aquele que eu mais estou ansioso para ver. O Matheus França sai do Flamengo grande, importante, grande não, mas com enorme perspectiva. Não consigo jogar no Crystal Palace, acho que pode ser protagonista nesse Vasco. E o Andrés Gomes estreou no final de semana já dando passe para o gol do Ryan, tá? O Carlos Cuesta tem essa questão da parte física que a gente precisa entender. Bora falar agora sobre o Ryan, meio atacante do Vasco, que virou alvo de proposta de um time português. De acordo com o jornal Record, o Porto avançou para contratar o Ryan. Proposta na mesa do Vasco de 17 milhões de euros ou 107 milhões de reais. É a maior proposta que o Vasco já teve pelo meio atacante. No início da temporada, e mais recentemente, coisa de 2 meses atrás, chegaram a oferecer 14 milhões de euros. Era exatamente esse o valor que o Vasco imaginava poder ser capaz de faturar com o Ryan para essa temporada. Recentemente também, depois de recusar esses 14 milhões de euros, os dirigentes do Vasco entenderam que não vale a pena vender o Ryan por agora. O potencial de crescimento sob o comando de Fernando Diniz é enorme e o Vasco vislumbra a chance de vendê-lo em dezembro ou então em julho do ano que vem por cifras bem superiores. Resta saber como é que Pedrinho e companhia vão lidar com essa situação. Ryan tem 36 partidas na atual temporada, 10 gols e 1 assistência, fez 3 gols nos últimos 5 jogos. Ryan, que é alvo do Porto, mas já esteve na mira do Sporting, da Roma, chegaram a sugeri-lo no PSG e no Mônaco. Nem PSG nem Mônaco confirmam estas negociações. Só para completar em relação ao Vasco, Matheus França vai vestir a camisa 9 do Vasco. Ele já desembarcou no Rio de Janeiro, está fazendo exames médicos e teve sua contratação confirmada, empréstimo até junho do ano que vem, com 70% dos direitos, dos 70% dos salários pagos pelo Cruz. Primeiramente, trazer aqui que o Robert Renan, que é um jogador que foi emprestado pelo Zenit, já foi apresentado. Carlos todo serelepe ele, hein? Ele é vascaíno de coração, eu né? vi. Ele mostrou as fotos lá, era um sonho que ele tinha de realizar, de jogar no Vasco. É um jogador muito talentoso que sai da base do Corinthians, sai muito bem por aqui. E aí ele vai pro Zenit, não se firma tanto lá, vem pro Internacional. Ele nem faz uma passagem ruim, mas um lance marcou ele, que foi aquela cavadinha no pênalti. E aí a torcida do Inter queria matar o Robert Renan. Mas falando de qualidade, ele, pra mim, eleva. O Luiz Gustavo foi pro Bahia, era um jogador muito promissor também, mas o Robert Renan é um jogador mais pronto do que o próprio Luiz Gustavo. O Matheus França chegou, esse aí, o Veni pode até falar melhor do que eu, porque acompanhou mais de perto, apesar de eu também ter acompanhado ele no Flamengo. Eu acho que é uma contratação que o Vasco, se ele estiver bem fisicamente, é impactante. Ele tem muitas condições pros objetivos do Vasco dele ser um jogador extremamente qualificado, porque é muito bom de bola o Matheus França. Veni pode falar até um pouquinho mais sobre ele. Inclusive, o Matheus, que o John Textor se apaixonou pelo futebol dele e levou ele pro Crystal Palace, né? Eu, particularmente, assim, vou ser bem sincero, pra mim foi uma baita contratação no Vasco da Gama. Eu fui pego de surpresa porque eu não imaginava o Matheus França retornando ao futebol brasileiro com apenas 21 anos. Mas se ele entendeu que para a carreira dele vai ser a melhor coisa, a melhor decisão a se tomar, que o Vasco da Gama aproveite da melhor maneira possível, porque ele chega por empréstimo, né, Pedro? Isso, empréstimo de 1 ano sem opção de compra ou obrigação. O Vasco arca com 70% do salário dele. E é um jogador que ele exerce várias funções assim no setor ofensivo. De verdade, uma baita contratação do Vasco da Gama. Óbvio, tudo depende da parte física do atleta, porque ele sofreu muito com contusões lá no futebol inglês. Mas ele estando bem fisicamente, sem sombra de dúvida, é titular absoluto no time do Vasco. E quem mais está chegando, Pedro? E aí tem a questão do zagueiro, né, que a gente trouxe aqui. O Robert Renan veio pro lado esquerdo. Pro lado direito, é até engraçado que... O Robert é pé esquerdo mesmo. É pé esquerdo. É uma novela até, é uma novela. O Vasco estava interessado inicialmente no Carlos Cuesta, que foi aquele colombiano que a gente trouxe, tal. O Spartak Moscou atravessou o Vasco e ofereceu um salário maior. O Carlos Cuesta estava na Rússia já para assinar com o Spartak Moscou. Mas depois mudaram os termos do contrato. Eles estão fazendo muito isso, exatamente, né? Na Rússia, né? E ele desistiu da negociação. Os empresários têm que ficar até de olho nisso, hein? Ele é do Galatasaray, o Vasco já tinha um acerto com o Galatasaray e voltou ao foco do Carlos Cuesta, quando soube que melou com ele. Então, hoje, o Carlos Cuesta tomou a frente. Ele é o plano A. O Vasco da Gama está muito próximo de acertar com o Carlos Cuesta. É um jogador que hoje o Vasco discute se vai comprar ou fazer um empréstimo. Aí entra outro ponto que o Vini pode até me ajudar nesses valores também, que é o Nathan Silva, o zagueiro do Pumas do México. A minha informação é a seguinte:
Como o Carlos Cuesta voltou ao radar no dia de ontem, ele se tornou o plano A. Então o Vasco está correndo para fechar com ele. Ele é o principal foco do Vasco para fechar. Só que, como ele também melou a negociação lá na Rússia, o Vasco que ia comprar o Carlos Cuesta falou, opa, eu posso tentar mudar os moldes aqui também. Porque você não acertou lá, você me negou. Então, na minha informação, se o Vasco conseguir um empréstimo do Carlos Cuesta, ou seja, não tirar dinheiro do cofre do clube nesse momento para comprá-lo, o Vasco tem a chance de fechar também com o Nathan Silva. Essa é a minha informação. O Vene pode até trazer melhor, porque ele tem os dados de propostas e tudo mais, porque o Vasco tentou o Nathan Silva antes do Carlos Cuesta voltar ao radar. Conseguem entender? E aí, com isso, o que eu vou falar aqui novamente. Prioridade, fechar com o Carlos Cuesta hoje, inclusive. O Vasco quer assinar com ele hoje. E isso está próximo de acontecer. Se conseguir fechar por empréstimo, tem a chance de vir os dois. O Nathan Silva e também o Carlos Cuesta. Se for compra, aí eu duvido muito que o Vasco vá comprar 2 jogadores, porque não tem grana para isso. O Vene pode trazer melhor a questão do Nathan. Em relação ao Nathan, eu sei tudo porque o Nathan ele ainda tem 20% vinculado ao Atlético Mineiro. Ou seja, o Atlético Mineiro está sendo comunicado de tudo que acontece entre Vasco e Pumas. O Vasco fez uma proposta... Você tem um drone lá em Minas, né? Exatamente. Tem um drone que fica lá sobrevoando, né? Isso, Tá exatamente. Aí o Pumas o que fez? O Pumas entrou em contato com o Atlético Mineiro para tentar reduzir o percentual deles. O Atlético Mineiro virou e falou, não, como é que eu vou reduzir, deixar de ganhar um dinheiro e ajudar uma equipe que está me devendo, que é o caso do Vasco, que deve $2 milhões ao Atlético Mineiro. Não faz o menor sentido na visão deles. Então, por conta disso, o Pumas acabou recusando a primeira proposta, que foi de $5 milhões. Mas se eu pudesse escolher um jogador, assim, eu não acompanhei 20 partidas do Carlos Cuesta. Mas o que eu acompanhei do Nathan aqui no futebol brasileiro, eu iria no Carlos Cuesta, tá? Eu não acho que o Nathan vai chegar para ser o dono da vaga no setor defensivo. Enfim, eu acho que... E o Vasco tá precisando do dono da vaga, né, E gente? a prioridade é o Carlos Cuesta, tá? Se a gente fosse formular uma lista aqui, é Carlos Cuesta em primeiro e o Nathan vem logo atrás. Mas é essa que é a questão. O que o Vasco está tentando fazer? O Vasco até tenta trazer os dois, só que o Vasco não vai comprar os dois. Então, se acertar com o Carlos Cuesta por empréstimo, tem condições de comprar o Nathan. Se acertar o Carlos Cuesta por comprar os dois é quase impossível. Eu vou te fazer uma pergunta, uma curiosidade minha que... Só para finalizar em relação ao Nathan, o Vasco ofereceu $5 milhões. Eu não sei se vale isso o jogador, tá? É só a informação mesmo. Por que foi embora o menino Luiz, Gustavo? Fernanda, primeiro Essa é uma dúvida que eu tenho mesmo, porque assim, quando a gente tá falando de um jogador que não aconteceu, ou que às vezes é bom, mas tá no lugar errado, tipo o João Vitor. João Vitor é bom jogador, ele não esqueceu como joga futebol, só que o clima não tava favorável, tem que rodar mesmo. Agora, o Luiz não era o caso dele. O que houve? Pra galera que não consegue acompanhar tanto as notícias do Vasco, o Vasco renovou com o Léo Jardim, o Vasco renovou com o Coutinho, o Vasco renovou com o Ryan, o Vasco teve propostas pelo Lucas Piton e pelo Paulo Henrique e não vendeu, o Vasco teve proposta pelo Ryan e não vendeu, e o Vasco é um clube que não goza tanto de dinheiro. Então, você precisava vender alguém. Para você não perder seus titulares, os seus caras principais, o Vasco precisava vender o Luiz Gustavo. E a proposta do Bahia, nesse momento, não foi uma proposta baixa. Foi uma proposta de cerca de €5 milhões por um jogador que tem 11 jogos como profissional. É uma alta proposta. Se o Vasco pudesse, Fernanda, se eu fosse dirigente do Vasco, segurar o Luiz Gustavo seria algo importante, porque ele é um jogador que tem muito potencial. Mas como o Vasco precisava da grana e engatilhou a vida do Robert Renan, eu não vou dizer que eu concordo ou que eu discordo, mas eu consigo entender o movimento perfeitamente, porque o Vasco precisa de jogadores prontos. E tem outro ponto. O Fernando Diniz tinha o Luiz Gustavo à disposição. E ele não usava. Essa era a minha curiosidade. Então, o jogador não é utilizado. O jogador recebe uma proposta alta. De quanto foi o Robert? O Robert é empréstimo. Ah, bom. É empréstimo então, com opção bom de compra. movimento. É isso aí, família vascaína. Ficamos por aqui com um vídeo de notícias no canal Eterno Vasco Oficial. Um forte abraço a todos e até próximo vídeo com mais informações do Vasco. Eu trago essas notícias aí do Vasco nesta tarde de quarta-feira de pré-jogo, né? O Vascão joga às 9h30 contra o Botafogo em São Januário pela Copa do Brasil. O Vascão buscando aí um resultado positivo nessa primeira partida para começar aí as quartas de finais com o pé direito. Deixa a sua opinião nos comentários sobre o vídeo, um palpite aí para essa partida de logo mais. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo.